com um problema que eu acho que é super interessante, super importante, e que vocês todos, quando fizerem 740, vão ter uma chance muito grande de ver, que é explicar o efeito termiônico, que aliás rendeu 2 prêmios Nobel, né? Não, na verdade, 1 prêmio Nobel. E basicamente esse problema ele está colocado de uma forma bem interessante e simplificada no exercício, né, ou no problema 2.48 no livro do Griffiths, né? Então, ele fala basicamente, né, a gente vai resolver basicamente o princípio de funcionamento de uma válvula. Então, a válvula, o que ela é, né? A válvula é um diodo termiônico. Porque ele funciona exatamente pela emissão termiônica de elétrons a partir de um filamento aquecido. Então, antes da invenção lá do transistor pelo Bardeen, né, por exemplo, né, ganhou também o prêmio Nobel lá, meados do século passado, nasce a microeletrônica de estado sólido, né, que move o mundo de certa forma, que em boa parte move digamos assim, a economia tecnológica que a gente tem hoje, né, vem da invenção do transistor de estado sólido, mas antes disso, para se fazer operações, né, de amplificação, por exemplo, de corrente, ou controle de corrente, criar lá o on-off de um sinal de computador, era feito isso usando um dispositivo como esse, que é uma válvula, que é um diodo termiônico. E hoje em dia, uma série de tecnologias, por exemplo, a tecnologia de radar, ela usa válvulas, né? Chama válvulas Klystron, né? E é baseada num princípio muito similar, idêntico. E algumas coisas precisam quase que inexoravelmente ser feitas através de válvulas, através de diodos termiônicos. Então existe espaço para elas, né? Então a gente vai entender como que funciona em base, né, no nosso nossa parte que a gente viu até agora, né, que seria a parte de eletrostática, né, campos constantes, correntes constantes, né, onde a gente consegue resolver um problema como esse. Então, para a gente exemplificar o que é ele, né, vamos fazer um desenho do que seria o diodo termiônico. Então, aqui a gente tem um filamento, né, estou tentando desenhar em perspectiva. Esse filamento a gente pode colocar uma DDP, você pode alimentar ele com uma bateria, você pode alimentar ele com uma pequena corrente, né, uma pequena fonte de corrente ou de tensão. A grande coisa, né, a parte importante é que você tem que aterrar um dos pontos. Por quê? Porque quando esse filamento fica suficientemente quente, né, elétrons podem serem ejetados do material, tem energia suficiente para serem ejetados do material, né? A gente não vai entrar no conceito de física moderna relacionado à emissão termiônica, deixo isso para depois para vocês no curso de física moderna, mas acreditem, né? Se você tem um filamento suficientemente quente, você tem energia o suficiente para os elétrons que estão próximos do nível de Fermi passarem a estar próximo da banda de condução e mais, né? O rabinho de uma distribuição de probabilidades
chama distribuição de Fermi-Dirac, em altas temperaturas é suficiente para você ter uma probabilidade que vá acima da função trabalho do material. Função trabalho do material é aquela energia necessária para colocar o elétron fora do material, longe do material. Né? A gente vai entrar a esse conceito mais para frente ainda, no capítulo 3, tá? Mas só para vocês saberem como que funciona. Então o filamento vai estar quente, incandescente. É claro que tudo isso vai estar dentro de uma ampola de vácuo ou com gás inerte, para o filamento não queimar, como uma lâmpada daquelas antigas, né, incandescente. E lá do outro lado, a gente pode ter uma placa coletora, né? As válvulas, depois vocês podem pesquisar na internet, tem vários formatos, né? E vários formatos também para essa placa coletora. E se a gente, né? Daí que vem, né? Os nomes, né? De emissor e coletor, que foi introduzido também nos circuitos de estado sólido, né? Então o emissor seria o filamento, o coletor seria nesse outro, no caso aqui, essa placa, tá? E o que a gente pode fazer é colocar uma fonte de tal forma que essa fonte pode ser variável, então a gente varia a tensão, e o que a gente vai ver é uma corrente, né? Que está aqui, que eu vou desenhar aqui, como I de emissão. Tá? Mas, na verdade, são os elétrons que estão indo para lá. Né? Os elétrons que estão indo para lá. Obviamente, os elétrons estão, né, a corrente de eletrônica de elétrons que vem, passa aqui pela sua fonte, né? E os elétrons caminham nesse sentido. Né? Então, como tipicamente, né, a gente pode coletar isso daí, e a fonte tipicamente coletora está em terra, a gente precisa ter um circuito fechado aqui de terra. Então, note que o caminho dos elétrons fecha, né, e a gente repõe eles via terra. Se a gente cortar aqui, ó, se a gente cortar aqui esse circuito, né, a gente não vai repor os elétrons, né? A gente pode até fazer isso, mas a gente tem que, de alguma forma, colocar esse circuito em terra, né? E colocar o filamento, uma ponta do filamento em terra. Vou apagar isso daqui. Isso é muito importante, porque senão o cara lá no laboratório não consegue ter emissão termiônica, né? Então a gente tem o emissor, né? Esse cara aqui seria o emissor. Desculpe. Vamos fazer em vermelho. Emissor, né? E este cara aqui, o coletor, tá? E a gente tem, além disso, uma grade no meio do caminho. Então, isso daqui, na verdade, a gente está fazendo uma placa quadrada, mas, na verdade, é uma pequena gradezinha mesmo, né? Vazada aqui. Uma redinha. E essa redinha está suspensa lá de alguma maneira, segura para os postinhos isolados, né? Dentro lá da sua ampola, né? E essa gradezinha, ela normalmente pode estar polarizada com uma tensão contrária, onde a gente liga esse ponto ao terra, né? Então, o mais da bateria está no terra. Então, ela está polarizada negativamente. Então, dependendo da tensão, né? Eu posso, inclusive, variar essa tensão, V de base, né? O V da base, dependendo disso, daqui seria o V do coletor, por exemplo. O V da base faz com que dependendo da tensão aplicada, os elétrons, eles gostam de ir do menos, né, para o mais. Então, um elétron chegando aqui no potencial negativo, né, note que o mais
está ligado em terra, quer dizer que a tensão da bateria está negativa aqui, dessa fonte, está negativa polarizada aqui em cima, eles vão encontrar um potencial, né, uma equipotencial nessa região de grade negativo. Então, somente elétrons muito energéticos vão conseguir passar do outro lado. De tal forma que eu consiga controlar a corrente de emissão termiônica que chega lá do outro lado, né? Que, por exemplo, no meu coletor, né? E essa corrente, ela é não linear, tá? Ela é completamente não linear, e isso já para V do coletor, o V de controle, né? No meu desenho eu chamei de controle, mas seria o equivalente a V de base igual a zero, tá? Se eu colocar ainda um V de base, eu posso anular essa corrente, né? Para as mesmas condições aplicadas no V de coletor. Então, normalmente, como funciona? Eu aplico uma certa corrente, né? uma certa voltagem aqui no filamento, né? O V do filamento é constante, né? Então ele emite uma certa quantidade de elétrons e eu controlo a quantidade de elétrons que chegam do outro lado usando duas coisas, né? O V do coletor e o V, né? Então, vamos colocar aqui o V do coletor, e o V da base, né? Ou de controle, né? Que é esse do outro lado, tá? E aí a pergunta é, como que a gente resolve esse problema, né? Como a gente consegue encontrar a corrente como função da diferença de potencial aplicado entre o coletor e o emissor, né? Sem considerar o controle, ainda sem considerar a base, tá? Só como é para V de base igual a zero, como é essa emissão como função da voltagem. Esse é um problema interessante, porque tem elétrons trafegando aí no meio, né? E aí, se a gente vai escrever a equação de Poisson do problema, a gente vai ver que a gente tem uma situação mais complicada para se resolver. Então, o caso do exercício proposto é o seguinte: a gente basicamente vai considerar o caso de tanto o emissor, né, quanto o coletor, né, serem placas planas, né, e considerar um capacitor de placas planas infinitas para facilitar. É claro que a gente pode fazer para um fio coaxial, né? No meio tem um fio quente e em torno você tem o coletor, que é um cilindro metálico, né? Então um fiozinho. Lá no laboratório, vocês vão medir esse tipo de problema aqui, ó. Tem um fiozinho aqui no meio. Esse fiozinho aqui que é o fiozinho que acende. E este cara aqui é o coletor, tá? E aqui, esse fiozinho reto aqui é o filamento de tungstênio, tá? Não sei, tem alguém aí na turma que já fez, de alguma forma, 740? Acho que não, né? Acho que ninguém ainda fez. Bom, de toda maneira, quando vocês fizerem, vocês vão ver... o Luiz já fez. Você chegou a fazer o experimento, Luiz, do emissão termiônica? Ou estava na pandemia e você não conseguiu ver nada, né? Ele fez, que legal. Bom, espero que você tenha gostado. Mas de toda maneira, né? Lá você faz exatamente com uma geometria dessa, cilíndrica, né? Mas você também pode fazer usando uma válvula, tá certo? Então, a gente vai considerar esse problema, o elétron aqui saindo, né? E a gente vai considerar que nessa placa o potencial V é igual a zero. A distância entre as duas placas, né, é D. Portanto, eu vou dizer
que V0 é o V em D, né? É a tensão máxima colocada naquele momento lá no coletor, né? Então lembra que no nosso desenho é um V de coletor variável, eu vario até V0, até o valor de V0. Obviamente, aqui no emissor, na placa emissora que a gente está considerando, né? Ela estaria em potencial zero e os elétrons estão saindo de todos os pontos aqui, né? Todos os pontos aqui dessa placa, tá? Tá saindo elétrons. E, obviamente, se aqui é positivo, lá é zero, né? Elétron vai para o mais, o campo elétrico E tá aqui. Esse é o campo elétrico E, certo? Esse cara tem uma área A, né? Então, a primeira coisa que o problema pede é para escrever a equação de Poisson do problema. Então, o que é a equação de Poisson? É o divergente do gradiente do potencial, né? Ou seja, isso daqui é o laplaciano do potencial, que a gente sabe que é menos ρ sobre ε0. Tá? Essa é a equação de Poisson. Né? E a gente vai usar para A muito maior que D, ou seja, eu posso considerar placas planas, né? E se eu considero as placas planas, e isso daqui é o portanto, né? Isso daqui que me justifica o meu portanto aqui, então eu posso considerar alguma variação do potencial de forma uniforme, né? Uniforme não, unidirecional, apenas na direção de x. Então, eu posso escrever as outras componentes na direção y e na direção z, que vão ser igual a zero, né? E considerar apenas que existe variação do potencial ao longo do eixo x, ou seja, o eixo x é esse, ao longo do D. Vai de uma placa até a outra. Isso daqui tem que ser igual a menos 1 sobre ε0 ρ, tá? Ρ. Nota o seguinte, se a gente tivesse numa situação onde não está saindo elétron de um lado, né? Não tem elétrons no meio do caminho, mas a gente tem carga de um lado e carga do outro, igual um capacitor de placas planas que a gente já resolveu outra aula, o ρ seria zero, a densidade seria zero, né? E aí a gente cairia da equação de Poisson para a equação de Laplace, que diz que o laplaciano de V é igual a zero. Mas é mais complicado aqui, né? É mais complicado aqui porque a gente tem uma certa densidade de cargas no meio do caminho. Percebe? É muito importante colocar, eu vou colocar em verde, tá? Que o ρ é essa densidade de elétrons que está viajando no meio do caminho. Não tem nada a ver com o sigma que está em cima das placas, tá? Aqui pode ter um sigma, tá? De cargas. Na outra, menos sigma. Né? Aqui mais sigma, por exemplo. Mas não estou interessado nisso. Eu estou interessado na região entre as duas placas metálicas, os dois condutores. Tá? É diferente de um capacitor de placas planas, onde você não tem carga no meio do caminho passando. Né? Já carregou, né? Não tem emissão termiônica, simplesmente você liga um fio no outro, uma placa no outro, e as cargas saem de um lado e vai para o outro, como a gente discutiu na aula passada. Aqui não. Aqui a gente tem elétrons migrando efetivamente pelo vácuo de uma placa para outra, sendo emitidos. Emissão termiônica. Tá? Aí que está a graça da nossa brincadeira. Tá? Bom, uma das perguntas, né, que ele pede, que ele vai querer mesmo, é que a gente calcule o V em função, ou a corrente em função da diferença de potencial, etc. Que vai ser totalmente não linear. Foi aquele gráfico que eu fiz aqui, ó. Foi esse gráfico aqui, a corrente de emissão em função da tensão. Corrente de emissão, tá? Para isso, seria interessante a gente calcular, então ele pede para você fazer isso passo a passo, calcular a velocidade desses elétrons, ou seja, V de x, né, para
o caso colocado, né? Então, ó, a gente sabe que V de zero, x igual a zero, é igual a zero. O elétron estava lá paradinho e de repente ele foi fotoemitido, não, desculpa, ele foi emitido termionicamente. Então, ele sai com velocidade zero, vai. Vamos colocar dessa maneira. E aí eu levo ele para o outro lado, né? Se né, tivéssemos o caso do capacitor, né, e a gente coloca um elétron ali no meio, né, a gente teria o quê? Força é igual a menos E vezes o campo elétrico, né, sendo o campo elétrico igual a, sei lá, menos sigma sobre epsilon zero na direção x. Lembra? Olha para o desenho lá, ó. O campo elétrico está apontando na direção menos x. Está em vermelho aí. Tá certo? E, portanto, constante. Tá? Só que agora eu vou colocar um alerta aqui, ó. Ops! Este não é o caso. Tá? Né? Porque aqui, ó, aqui, né, para ρ de x é igual a zero. Tá vendo? Esse é o caso para ρ de x igual a zero. Mas esse não é o caso. Esse daqui, a gente realmente tem um potencial, né, que está variando como função de x de uma forma não linear, né? Mas ainda vale, né? Mas ainda vale a conservação de energia. Então, qual é a energia do elétron inicialmente? Né? Energia mecânica inicial igual a energia mecânica final. Não tem perdas de energia. Pergunto para vocês, qual é a energia mecânica inicial do elétron? Alguém poderia abrir o microfone, sei lá, e falar? Dar um chute? O que vocês acham? Estou esperando, pessoal. Todo mundo aí ainda? Alguém se voluntaria? Bom, eu vou pegar o Luiz para Cristo, coitado. Ele já fez, então eu vou perguntar para ele. E aí, Luiz? O que você acha? Qual é a energia mecânica? Isso. Ou imediatamente antes de ser emitido. Vamos colocar assim, vai. O que é a energia mecânica? É energia cinética mais energia potencial, certo? Quanto que é o potencial lá na placa da onde ele está saindo? Quanto que é o potencial da onde ele está saindo? Não, é zero. Está saindo de lá do... O elétron está saindo dessa placa aqui, ó. Sim, mas ela está vendo aquela energia potencial. A energia potencial dela lá. A hora que ela chegar do outro lado, ela vai ganhar exatamente V0. Inicialmente ali ela tem quanto? Que é quanto? Não, eu estou assumindo lá, ó, é zero. Eu falei, ó, está saindo com energia zero. Né? Velocidade zero, estou assumindo isso. Velocidade zero, energia potencial zero, né? Então, ó, eu vou dizer que isso daqui é zero. A energia total do meu sistema é zero. Eu só vou transformar de um lado para o outro, né? Então, zero igual a menos E, né? Vezes o potencial, né? Da hora que ele chegar do outro lado, eu
percebe? Eu coloquei do outro lado, de alguma maneira, ele tinha que ter muita velocidade para poder chegar do outro lado, certo? Então ele saiu com energia alta inicialmente, de alguma maneira, pum, e foi jogado lá do outro lado. Vai chegar do outro lado freando, vai chegar com 0 lá do outro lado. Certo? Então a minha energia total vai dar 0 no final das contas. Né? Inicialmente eu jogo com muita energia, né? E ele vai freando, porque tá vendo? Ele tá indo para a grade positiva. Essa daqui é a grade positiva, essa daqui é a grade negativa, né? Por causa da tensão que eu estou colocando ali. Vamos colocar aqui, ó, também. Positiva, negativa. Então, de alguma maneira, eu tenho que jogar ele com uma certa velocidade. Então, eu com isso, né, eu posso dizer com que energia ele chegou lá do outro lado. Né? A energia total, eu posso dizer que é 0. Né? Ele estava parado lá, de alguma maneira, né? Num potencial 0, estava quietinho, inicialmente ele tinha energia total 0. De alguma maneira eu dei um chute nele, né? Ele ganhou um chute de energia aí, pela temperatura, e conseguiu ir do outro lado e chegar lá com energia total 0, ou seja, velocidade 0, energia potencial igual a menos EVx. Então, mais 1/2 de M, o V, né? Lembra que é V0? Agora eu vou dizer que ele é o V que ele tem na posição X ao quadrado. Percebe que o X vai de 0 até D, até ele chegar na outra placa. Tranquilo, gente? E aqui é conservação de energia mecânica, né? F315. Então eu posso resolver isso daqui e dizer que a velocidade da partícula V de x, né? Ou seja, V na posição x, sei lá, a hora que ele está aqui, a uma certa distância x aqui do 0, né? Sei lá, a hora que ele chegou por aqui assim, ó. Chegou aqui, ó. Aqui é x, né? Então ele vai ter uma certa velocidade Vx e um certo potencial, né? Uma equipotencial Vx. Aqui o potencial é 0, lá na outra placa o potencial é Vd, ou V0, que a gente está chamando. Tá certo? Então isso daqui é igual, resolvendo essa equaçãozinha simples, raiz de 2e Vx, né? Que é o potencial naquela posição, sobre m. Percebe o seguinte, gente, que o Vx, no caso de placas planas, no caso de placas planas com ρ igual a 0, né? O Vx é fácil, a gente conhece de cara. Quanto que é? É sigma sobre ε0, que é o campo, vezes o x. Você está vendo? Ele é linear. A voltagem, né? A diferença de potencial em cada ponto ali, entre uma placa e outra, é linear com o x, com a distância. Até que quando chega lá em cima da placa, dá sigma sobre ε0 vezes d, que é a distância. E x igual a 0, dá 0, né? É o potencial 0 lá naquela placa mesmo. Certo? Isso seria no caso de placas planas, tá? Que não é o nosso caso aqui. Não é o nosso caso aqui, ó. A gente não sabe quanto que é Vx. Não pode colocar Vx lá. Tá? Então, qual é o próximo passo? O próximo passo é a gente tentar escrever o ρ e resolver a equação de Poisson. Tá? E por isso que a gente vai precisar da velocidade. Porque agora a gente vai tentar escrever o ρ que está ali dentro. E para escrever o ρ, a gente vai precisar da velocidade. Por isso que eu expressei a velocidade da partícula. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos pegar um certo cubinho aqui de dentro, tá? Que tem uma certa quantidade de carga dentro desse cubinho aqui, de quê?
dq de carga aqui. Ah, meu Deus. Horrível. Agora eu vou fazer melhor. dq aqui dentro desse cubinho verde. Tá certo? Aqui, ó, tem área A, genérica, né? E a distância aqui, ó, é um dx. Peguei um pequeno cubinho, tá? Então, dentro desse pequeno cubinho que eu estou pegando, que eu exagerei no desenho aqui para a gente conseguir observar, dq vai ser o quê? Vai ser a densidade ρ de carga que está aqui dentro, né? Que eu não estou dizendo que é constante, tá? Densidade ρ, a área, né? E vezes dx. Porque se eu pegar a área vezes dx, dá volume. Volume vezes densidade dá quantidade de carga, dá dq. Certo? Portanto, ó, se eu quiser a corrente dq a dt, que é corrente, isso daqui é exatamente aquela corrente termiônica que está passando. Essa corrente é a área vezes o ρ vezes dx a dt. Ah, mas quanto que é dx a dt? V de x. É a velocidade da partícula. Ou seja, dependendo do x. Bom, o I é negativo porque são elétrons, tudo bem, mas a gente não vai se importar com isso agora. Tá? Mas o que a gente pode escrever é que I é igual a ρ vezes V. O A é constante. Tá certo? O ρ e o V não são constantes. Mas o I é constante. Mas I é igual a constante, né? No regime estacionário. Ou seja, a hora que estiver passando uma certa quantidade de carga, né, mais ou menos constante ali, por unidade de tempo, né? A gente estabeleceu as condições e aí está passando aquela quantidade de carga de um lado para o outro, né? Porque foi estabelecida uma diferença de potencial ali, né? Quem que está me segurando a diferença de potencial? Não está carregando o capacitor, né? Aspas, no capacitor aí. Por quê? Porque eu coloquei uma DDP em cima da outra placa lá. Eu falei, ó, tantos volts. Tá certo? Então eu acabo estabelecendo uma corrente constante no regime passado um certo tempo, né? Então é o regime estacionário, tá? Então a nossa corrente é constante. Então, se a corrente é constante, o A é constante, eu concluo, portanto, que o ρ e o V também é igual a uma constante. Percebe? É o único jeito da corrente ser constante. Se ρ não é constante e V não é constante, mas a área é constante, o único jeito do I ser constante é que a multiplicação ρV seja constante. Isso vai ser importante para a resolução do nosso problema. Tá? Aí eu vou usar o que eu aprendi já, que a gente já sabe em A, em B e em C, para escrever, para reescrever a equação de Poisson em A, que eu tinha lá em A, né? Então, o que eu tinha em A? Eu tinha D2V, a dx2 é igual a menos 1 sobre ε0 que sempre está, vezes ρ. Mas o ρ agora, desse cara agora aqui, ó, é o quê? O ρ é I sobre A sobre V. Então, eu vou substituir por I sobre A, V de x. Né? Velocidade da partícula. Né? E aí eu substituo o V de x, ó, o V de x, eu substituo pelo que eu tinha determinado lá em B na velocidade. Né? V de x aqui, ó. Tá? V de x. Então eu substituo aqui, eu vou ter menos I sobre ε0 A,
E se eu substituo a velocidade, vai dar massa sobre 2E, e aí o potencial como função de x. Olha que legal. Então eu vou ter, no final das contas, o seguinte, que d2v a dx2, uma equação diferencial, segunda ordem, igual a... Vou colocar toda essa bagaceira toda aí, vou chamar de beta, e isso daqui tudo é vezes o potencial de x, né, elevado a meio. Né? Escrever assim, ó. A menos meio. Não vou escrever assim, não. Vamos deixar indicado mesmo. Vamos deixar indicado. A menos meio. Tá? Onde o beta é menos I sobre epsilon 0A, raiz de M sobre 2E. Massa do elétron, carga elementar do elétron. Tá? Eu tenho que, de alguma forma, resolver essa infeliz dessa equação. Né? Para resolver essa equação infeliz aí, o que eu vou usar? Eu vou transformar a equação de segunda ordem numa equação de primeira ordem, né, fazendo uma substituição, de certa forma, de variável, para facilitar o problema. Então, vamos transformar a equação de segunda ordem em uma equação de primeira ordem, tá? Que vai facilitar. Lembre-se, vou dar como exemplo aqui, ó, lembre-se do teorema trabalho energia cinética. Vocês fizeram mecânica? Vocês lembram disso daqui com certeza. O que a gente tinha? A equação de Newton é massa vezes aceleração, né? É igual a força. Eu também podia escrever isso daqui como massa vezes a derivada da velocidade, que também é aceleração, é igual a força. Mas aí eu posso multiplicar dos dois lados pela velocidade, né? E eu poderia até fazer um produto escalar, mas já como é numa direção só, eu vou deixar sem vetorizinhos, né? E isso daqui, ó, isso daqui é, na verdade, a força vezes, quem é velocidade? dx a dt. Tá certo? Se eu corto dt aqui, ó, desse lado e desse lado, eu posso dizer que massa, velocidade dv é igual a força dx. Então eu tenho um lado dependendo de x, do outro lado dependendo só das velocidades. A gente vai usar o mesmo truque, né? Vamos usar o mesmo truque aqui. Como? A gente vai dizer que V' é igual a dv a dx. Tá certo? A derivada primeiro. Né? E eu vou multiplicar a equação de segunda ordem por V' dos dois lados. Então, o que eu tinha lá na equação de segunda ordem lá? Ó? Vamos voltar aqui para ver. D2V é dx2. Então, vai ficar D2V, né? Se derivada de V com relação a x é V', então vai dar dV' a dx. E vou multiplicar por V' dos dois lados. Então, vamos lá. Ó. Opa. Então, vai dar ó, V' dV' a dx. Isso daqui é exatamente igual a V' que multiplica D2V a dx2. Né? Igual ao quê? Beta V a menos 1 meio, né? E eu, como multipliquei por V', tá? Eu vou escrever aqui, ó, dV. Quem que é o V'? dV a dx. Tá percebendo? Ó? Mesma bagaça. Mesma bagaça. Corta aqui, corta aqui. Tá?
Então, de um lado eu tenho em V', do outro lado eu tenho em V. Tá certo? Ou seja, essa equação ficou V' dV' igual a beta V a menos meio dV. Bom, agora é só integrar, né? Eu vou integrar de V' 0 até V' de x, até um certo ponto, para o V'. De quem? De V' dV'. Isso daqui é igual a beta, uma integral de V, né? Não a velocidade, o potencial V0, que eu sei que é zero, até um potencial na posição x qualquer. De quem? Do potencial a menos 1/2, né? De dV. É essa integral que eu tenho que fazer. Então, essa integral é muito simples, né? Essa integral aqui, ó, vai dar meio de V' ao quadrado de x menos meio de V' ao quadrado em 0 igual a 2 beta. Integral de V a menos meio com mais meio vai dar V a meio, cai um meio que volta como um 2 aqui, por isso esse 2 aqui na frente. Então, V a meio. Menos o potencial a meio de 0. Mas o potencial em 0 é 0, tá aqui. Então, dá 0. Né? Agora, quem que é este cara aqui, ó? Né? Bom, eu queria fazer em cor de rosa. Eu vou ter que apagar cor de rosa? Não tenho. É a meio. Tem que fazer em amarelo. Quem que é esse cara? Né? Esse cara, ó, a gente sabe que, note, que V em 0 é igual a 0. Portanto, o V' em 0, que é definido como a derivada do potencial ali na origem, calculado em x igual a 0, ele também é 0 nesse caso. Ou seja, não houve variação ainda. Né? É 0. Então, essa quantidade que está aqui, ó, isso daqui também é igual a 0. Portanto, eu posso dizer que essa equação que está ali ficou que V' ao quadrado é igual, o 2 vai lá para cima multiplicando o 2 que já está lá, 4 beta V a meio. Tudo claro, pessoal, até aqui? Então, eu posso voltar, né? Quem que é V'? V' é dV a dx, que está elevado ao quadrado. Vai para o outro lado, tirando a raiz. Raiz de 4 beta V a meio, isso daqui dá 2, né? Raiz de 4 é 2, raiz de beta, e raiz de V a meio é V a 1/4. Concorda? E agora eu tenho V desse lado e dx desse. Ou seja, eu posso pegar essa equação e integrar mais uma vez. Ó. Integral de dV, passa o V a meio embaixo, né? Então fica V a menos 1/4 aqui em cima. Essa integral é desde V igual a 0, né? V em 0 é igual a 0 até V em x, num ponto x qualquer. Isso daqui é igual a 2 raiz de beta, né? Integral de dx. X de quanto? De 0 a x. Ou seja, o resultado dessa integral é 4/3, né? Porque menos 1/4 mais 1 para integração dá 4 e menos 1 dá 3/4, né? 3/4 vai embaixo, então fica 4/3 de V de x a 3/4, certo? Calculado em V de x e em V0. Bom, mas em V0 é 0, então nem precisa calcular. Igual a 2 raiz de beta vezes o x. Voa lá. Achamos a dependência do V em função do x.
Percebe? Posso escrever agora, né? V de x é igual ao quê? 3 sobre 2, né? Raiz de beta de x, 4 terços, né? Que era V a 3 quartos, vai para o outro lado como 4 terços. Igual ao quê? Isso daqui, portanto, dá o quê? V de x é igual a... Bom, eu vou colocar tudo para a raiz para ficar mais fácil. Dá 9 quartos de beta, a meio, né? Que era aquela raiz lá. Elevado a 4 terços. E o x, eu vou deixar aqui fora. X a 4 terços. Ou seja, o V de x é igual a 9 quartos de beta elevado a 2 terços. X elevado a 4 terços. Uau! Esse é o potencial. Nota. Vamos fazer. Note que V de x, né, é sigma sobre ε0 x para ρ igual a zero, né? Era o caso de placas planas, não o diodo, né? Ou V de x é igual a V0 x sobre D, certo? Esse era o caso do ρ igual a zero, tá? Portanto, né, naquele caso, vamos colocar o gráfico aqui, ó. Quando não tem carga, quando ρ é igual a zero, ó, V, até chegar lá no V0, que é no ponto D, né? X igual a D, que é a outra placa. Então, como que sobe o potencial para ρ igual a zero? Sobe linearmente, a gente viu. Capacitor de placas planas. Como que sobe o potencial? Vai a 4 terços, né? X a 4 terços. Então, é um potencial que cresce, né? Então, o nosso potencial aqui, no nosso caso, é um cara que cresce assim, ó. Né? Ele já não é uma coisa linear, né? É uma coisa que cresce de uma forma não linear. Não linear, tá? Eu posso substituir o beta, né? E aí o V de x, ó, vai ficar o quê? Se você fizer a continha certinha, né? Eu já vou elevar os quadrados, tudo lá de dentro. Vai dar ó, 9 ao quadrado, dá 81. Bom, vai dar um 32 aqui, por causa do beta, que também tinha uma certa quantidade lá, né? 4 vezes 4, 16, vezes o 2 lá tinha da 32. O ε0 ao quadrado, a ao quadrado, né? I ao quadrado, m sobre epsilon. Né? Peguei todo aquele cara que era o quadrado aqui em cima, ó. Vamos voltar aqui, ó. Peguei esse quadrado aqui, ó, que estava aqui, ó, no 2 terços, e quadrei tudo aqui dentro, né? Então sumiram aquelas raízes, né? Que era 9 quartos de beta a 2 terços, né? Que multiplica, né? Então vai ficar 1 terço aqui ainda, né? Que multiplica aquele x a 4 terços, lembra? Então, o nosso Vx é 81 sobre 32, ε0 ao quadrado, A ao quadrado, massa do elétron sobre carga elementar do elétron, a meio, né? A meio. Vezes, vou deixar o I aqui para fora. Ó. Agora o I sim, né? O I Não, aqui não é a meio, não. É a 1 terço, desculpe. E aqui, elevado a 2 terços, né? Tem um erro na nota de aula aqui. Ah, que droga, não dá para corrigir agora. Mas assim, um 3 aqui, tá? Do cara de cima aqui, ó. Terço.
né? I a 2/3, x a 4/3. Ou ainda, né, a gente pode fazer o mesmo caso que a gente fez lá nos extremos, v de x é igual a um certo v0, né? Vou dizer assim, ó, um certo v0, que está aqui, ó, com a corrente ainda, né? X sobre D a 4/3. Não é? Ou seja, quando x é igual a 0, dá 0. Quando x é igual a D, dá exatamente é 1, né? 1 a 4/3 é 1, dá o V0. Dá o V0. Então a gente pode concluir, né, voltar com o ρ e concluir que ρ vezes V é constante. E, portanto, I é constante. Podemos voltar e concluir que ρ e V não são lineares ou constantes, mas ρV é igual a constante sim, tá? E, portanto, I é igual a constante, tá? Portanto, a corrente é igual a uma constante. E aí, finalmente, para finalizar, a gente pode escrever que VD, então, né, se eu substituir na fórmula anterior, é o V0, e isso daqui, ó, era o 81 sobre 32 I quadrado M sobre epsilon 0 ao quadrado E, tudo isso a 1/3, D a 4/3, tá? Ou seja, I, se eu quiser, é 4 raiz de 2 sobre 9, raiz de M, epsilon 0 A, raiz de E, sobre D quadrado, V0 a 3/2. Ou, simplesmente, o I é uma certa constante, K, uma constante K, V0 a 3/2. Percebe que foi aquele gráfico que a gente fez lá, ó. A nossa corrente, ela vai com V a 3/2, com o potencial a 3/2. Então eu posso agora pegar, é o que se faz lá no experimento de termiônico, né? Então percebe a dependência, né, da corrente, né? Não é uma corrente, é uma corrente constante no caso, né, porque está aplicada uma tensão constante, mas ela depende com potencial a 3/2, né? E não da forma constante, um potencial constante, como era no caso do capacitor de placas planas, onde você está fazendo uma carga de capacitor não através do vácuo, né? Não por emissão termiônica. Percebe que você pode carregar a carga de diferentes maneiras, né? A carga de um capacitor, a gente sabe como que é, uma exponencial, né? Mas a gente vai ver isso com mais cuidado depois. Mas é quando a gente está carregando ali pelo fio, né? Aqui, a carga termiônica é um pouco diferente, porque tem densidade de corrente lá no meio do caminho, passando ali no que seria, aspas, o seu dielétrico, o seu meio dielétrico, que é, na verdade, o seu vácuo. Tá certo? Então, se a gente pegar e fizer um gráfico do log da corrente, dessa corrente I, pelo log, né? Um gráfico log-log, do potencial aplicado e medir para diferentes potenciais aplicados, né? Você vai vendo que a sua corrente vai subindo, né? Coloca um V0, sei lá, 1 volt. V0 igual a 10 volts. V0 igual a 20 volts. V0 igual a 30 volts. V0 igual a 50, né? V0 igual a 100 volts.
e meço a corrente e ploto o valor da corrente como o valor da voltagem num gráfico log-log, essa pendência aqui, ó, né? Esse ângulo θ, a tangente de θ é exatamente o 3/6 lá, ó. É exatamente esse coeficiente, né? Posso colocar aqui como V0. Log de V0. Né? Que lembra, é a diferença de potencial entre o coletor e o emissor. Né? Se eu vou lá no meu filamento, se eu vou lá no filamento e aumento a tensão do filamento aqui, ó, tá? V do filamento aqui, ó. Se eu aumento ela, deixo o filamento mais aceso, ou seja, mais quente, para olhar o que acontece, nada muda muito. Até uma certa região. Então, para o filamento, numa certa temperatura, eu gero uma curva que satura aqui. Se eu deixar o filamento um pouquinho mais quente, ele continua seguindo essa pendência até um certo valor e depois ele satura aqui. Se eu deixar o filamento mais quente ainda, ele satura mais em cima. Mas percebe que essa pendência aqui é a mesma, né? Essa pendência, essa reta aqui, ó, essa reta, esse coeficiente a 3/6, é conhecido como lei de Child-Langmuir. Tem até uma revista científica com o Langmuir, tá? É o mesmo cara, né? Mas ele também contribuiu para isso. A lei de Child também é conhecida como lei de Child ou lei do space charge, ou cargas espaciais, traduzindo para o português. Space charge. O que significa isso? Significa que o elétron é emitido e ele encontra na frente dele uma nuvem de elétrons que ainda está tentando voar até a outra placa. E aí meio que ele impede que essa corrente continue. Então, enquanto você não retirar esses elétrons da frente usando esse potencial de aceleração, né, o V do coletor, o V0, ele não deixa emitir mais elétrons. Percebe? O elétron vai, encontra o próximo elétron repele elétron e a emissão não continua. Você precisa dessa tensão no coletor para tirar essa nuvem de elétrons da frente dos próximos elétrons que estão sendo emitidos termionicamente. Já essa saturação aqui, ela não depende basicamente da tensão que está sendo aplicada, porque eu continuo aplicando a tensão e ele satura, percebe? Estou numa tensão gigantesca aqui, ó, e ele não continuou subindo, ele saturou, percebe? Ele saturou aqui, ele saturou aqui, ele saturou mais para cima aqui. Então, isso daqui, essa saturação, a saturação depende da temperatura. Do filamento. E, portanto, vai depender exatamente de quantos os elétrons estão acima da função trabalho devido àquela distribuição de Fermi-Dirac de elétrons, né? Que tem uma dependência extremamente importante com a temperatura. Exatamente isso. Tá certo? E essa lei aqui, ó, essa dependência de saturação, né? E não emite mais porque não tem mais elétrons para ser emitido, né? Nessa temperatura, né? Se eu aumento um pouquinho a temperatura, você vê que vai ter uma corrente de saturação um pouquinho maior, né? Se eu aumento mais ainda, vai estar
mais um pouquinho de elétrons disponíveis lá para serem extraídos nessa temperatura. Chama-se Lei de Richardson. Ambos prêmio Nobel lá no início do século passado. Tá bom? E isso vai ser muito importante na hora que você resolver lá o seu problema, por exemplo, de 740 ou de qualquer coisa. Lembrar que essa emissão depende dessa forma do V a 3 meios e o quanto de corrente você pode obter depende, na verdade, da temperatura, que é a lei de Richardson. Nota que a gente tratou do problema até a lei de Shire. A lei de Richardson a gente deixa para a hora que vocês olharem um pouquinho mais sobre isso em física moderna. Tá? Bom, vamos ver que horas que a gente tem aqui. 10h06. Pessoal, ficou claro esse problema? Resolvi bem devagarzinho, bem detalhadamente, porque eu acho um problema extremamente interessante, extremamente cheio de detalhes, né? É um problema bastante completo. Ficou claro para todo mundo? Alguém tem dúvidas na resolução? Entendeu o que a gente fez? E percebe que a gente... Oi? Ficou claro. Tá, perfeito. Uma coisa interessante é dizer para vocês que, percebe, a gente resolveu todo o problema meio que sem dizer qual era a geometria do capacitor. Assumiu lá a geometria de um capacitor de placas planas. Percebe que se você resolvesse um capacitor de placas coaxial, né, cilíndrica, você teria esses termos, né, ε0, a quadrado, ia aparecer, acho que um log do raio maior e o raio menor, né, o raio do filamento, o raio da casca externa, porque é um capacitor de placas daí cilíndricas, né? E aí ia mudar só isso, né? Em vez de aparecer esse 1 sobre ε0 A, ia aparecer alguma coisa que tenha dependência dos raios lá, e logaritmo, a gente lembra que o potencial de um sistema cilíndrico vai com o logaritmo. Acho que vocês lembram da aula passada, né? E tem exercícios para vocês resolverem. Então, mas no final das contas não importa, vão ser só os termos que vão ficar dentro dessa constante K que você resolve. E o bonito disso daí, para quem já fez, mas para quem não viu ainda, que vai fazer, percebe que você consegue tirar uma série de constantes daqui. Você consegue tirar o E sobre M, né? A razão carga-massa, né? Você consegue tirar uma série de parâmetros desse experimento, né? Porque percebe, a hora que você tirar o coeficiente 3 meios, o coeficiente da reta aqui, né? Também vai te dar, o coeficiente linear da reta, vai te dar exatamente essa constante K. Né? A hora que eu tirar o log de I, vai dar log de K, mais log de 3 vezes 0, né? O 3 meios dá aqui, na pendência. E o log de K, ele vai aparecer para você. Você determina experimentalmente, você sabe quem é ε0, você sabe os parâmetros da geometria do seu capacitor, você tira razão carga-massa. E do outro lado, né, que a gente não resolveu aqui, mas só comentando, né, da lei de Richardson, dessas saturações, você tira um monte de coisas legais. Por exemplo, você tira a constante de Boltzmann. Né? Mas isso é um experimento lá para 740, para quem for fazer. Só talvez fazer mais um exercicinho aqui só, para a gente aproveitar mais um tempinho dessa aula. Eu vou fazer um exercício bem... será que vale a pena fazer isso? Não. Vamos fazer esse outro aqui, ó. É um exercício meio que de matemática, mas eu acho que é bem interessante. É o problema 2.10. Tá? Lá do livro. Ele pede o seguinte, para você calcular o fluxo do campo elétrico de uma carga pontual
que foi colocada aqui na origem, né? Uma carga Q em 0, 0, 0. E ele quer que você calcule quanto que vale o fluxo do campo elétrico através dessa superfície, né? E essa caixinha aqui é 1 por 1 por 1. Então aqui é Z, X e Y. Então aqui é 1, aqui é 1 e aqui é 1. É um cubinho de lado de lado 1, né? De aresta 1. Ele quer que você calcule sobre essa superfície aqui, ó, onde o N, a normal, né, tá na direção Y chapéu. Tem dois jeitos de fazer. Tem o jeito ultra complicado, com conta, e tem o jeito ultra simples de fazer. Vamos fazer o jeito ultra simples para vocês visualizarem. Depois a gente faz o jeito complicado. Então, o jeito ultra simples é a gente ter uma simetria, percebe que a gente tem uma simetria quadrada, né? Mas que a gente possa usar a lei de Gauss, possa usar o teorema da lei de Gauss, que diz o seguinte, que a integral, né? A integral fechada de E dA em todo, né? No todo, é igual a Q sobre ε0, né? Eu vou abraçar uma carga total. Mas percebe? Eu tenho que abraçar essa carga total. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transportar esse problema para um problema assim. Vou até mudar a cor dos meus eixos aqui, ó. Eu vou mudar e vou desenhar assim, ó. Então, aqui está a minha carguinha ainda lá, né? E daí eu vou desenhar do lado desse cubo, eu estou interessado nessa parede aqui, tá? Estou interessado nessa parede. Eu vou desenhar ao lado desse cubo outros cubos. Tá? E vou desenhar embaixo também. Esse daqui vai lá do outro lado, né? Você consegue perceber, nesse meu desenho, não muito bonito, que eu tenho 8 cubos, 4 em cima e 4 embaixo? E que agora a minha carga Q ficou exatamente no centro desse objeto, que tem 8 cubinhos. E quantas facezinhas eu tenho dessas daqui? Eu tenho, ó, 4 em cima aqui, 4 desse lado, 4 desse lado, 4 embaixo, 4 do outro, 4 do outro. Eu tenho 6 vezes 4, certo? Ó, 1, 2, 3, 4. Eu tenho 6 áreas desse cubo de maior, formado por 8 cubinhos. Então, 6 vezes 8 dá 24. Isso daqui, ó, corresponde a 1 sobre 24 da área total. Portanto, se o fluxo sobre todo o cubo
é Q sobre ε0, o fluxo só sobre a minha área que eu estou querendo, isso daqui, por exemplo, é 1 sobre 24, né? Disso daqui. Então, isso daqui é Q sobre 24 ε0. Essa é a resposta. Q sobre 24 de ε0. Esse é o jeito fácil de 1 segundo, né, de poucos segundos, se você consegue visualizar e entender a lei de Gauss, né, da forma apropriada, né? E o que significa, né, o fluxo, né, fluxo de campo, né? Eu posso fazer isso do jeito complicado. Do jeito complicado, se você escolhe fazer esse jeito, por exemplo, sei lá, né, não parou muito para pensar, e falar, eu vou fazer na raça, né? Ou seja, aqui, ó, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que integrar, né, o que está saindo aqui na direção Y, chapéu, que é normal, e eu vou integrar aonde? Em dx e dy, né? Em dx, desculpe, em dz. Né? Então, essa daqui é a superfície que eu tenho que integrar. E vou de x de 0 a 1, né? De 0 a 1, e dz de 0 a 1. Né? De quem? Da integral do campo. Né? E quem que é o campo? O campo E da carguinha, né? Campo E está atravessando aqui, ó. Quem que é? É 1 sobre 4π ε0, carga, né? R sobre R2, né? Em coordenadas esféricas, né? Mas eu tô vendo que eu tenho uma coisa plana aí em Z e em X, eu vou transformar isso para coordenadas cartesianas. Então é Q sobre 4π ε0. Quem que é o meu E chapéu? A gente já aprendeu a fazer, né? É x chapéu, mais y chapéu, mais z chapéu, né? Dividido pelo módulo ao cubo, né? Já tinha um módulo ao quadrado, com mais um módulo da definição do E chapéu, dá módulo ao cubo. Então é x quadrado, mais y quadrado, mais z quadrado, a 3 meios. Todo mundo concorda? Dúvidas? Se não, ó, e quem que é o DA dessa superfície? Né? Azul. O DA é o quê? É um cara que está apontando na direção Y, como eu falei, dx e dz. Então, o fluxo que eu quero é o quê? Integral de 0 a 1 em dx, né? Integral de 0 a 1 em dz, de quem? Do campo elétrico, produto escalar com o dA, só que o dA só está na direção y chapéu, então só vou pegar o termo que tem y lá, né? O produto escalar, né? Todos os outros dão na direção x e na direção z dá zero. Y dx a dz, né? Já fiz o produto escalar. Dividido, né? Eita droga. Y. Dividido por quem? Por esse cara aqui, ó. X quadrado mais z quadrado mais y quadrado elevado a 3 meios. Só que eu vou calcular para y igual a 1, né? Porque é lá naquela superfície que eu tô. O y é igual a 1. Então, o fluxo é igual ao quê? Eu esqueci do Q sobre 4π ε0 aqui, ó. Q sobre 4π ε0. Q sobre 4π ε0, né?
De novo, integral de dx de 0 a 1, integral de dz de 0 a 1, o y é igual a 1 sobre x² mais z² mais 1 elevado a 3 meios. Q sobre 4π é y0, integral de 0 a 1 dx, integral de 0 a 1 dz, né? Dessa quantidade. Bom, estou copiando de novo, né? Não ganho nada aqui. Não ganho nada. Bom, o que eu posso fazer? Eu posso chamar x² mais 1 de a², né? Fazer uma transformação. Isso daqui vai dar Q sobre 4π ε0 integral de 0 a 1 dx, integral de 0 a 1 de dz sobre z² mais a² a 3 meios. Isso daqui, tipicamente, a gente faz uma substituição trigonométrica. Né? Usando lá, tipicamente, isso, né? Ó. Chama isso daqui de z, isso daqui de a, isso daqui de raiz de z² mais a², né? Então é fácil, isso daqui é θ, né? Aí você chama também cosseno de θ, exemplo, né? Cosseno de θ é igual a sobre raiz de z² mais a². Você tem lá o que você precisaria para fazer. Faz, conta, né? Não vou resolver tudo isso. Você vai terminar numa integral que é Q sobre 4π ε0, integral de 0 a 1 dx, agora, do que sobrou, do resultado da outra integral, que vai dar x² mais 1, raiz de 2 mais x². A hora que você fizer a integração do resultado anterior, vai dar isso o resultado, né? E aí, ó, essa integral aqui eu não vou fazer, né? Mas se você faz dá π sobre 6, né? Isso daqui é igual a Q sobre 4π ε0, arco tangente a menos 1, né? Arco tangente, não tangente a menos 1, já estou falando que é arco. Arco tangente de x sobre raiz de x² mais 2, calculado de 0 a 1. Vai lá numa tabela de integral, você vai ver quanto que dá. E dá esse resultado, ó. Se você calcula, dá isso, né? Portanto, o fluxo é igual a 9 sobre... Q sobre 4π ε0, π sobre 6, que deu o resultado. O π vai embora com o π, dá Q sobre 4 vezes 6, 24, ε0. E olha que eu nem fiz a conta, né? Eu roubei aqui porque eu fui lá, peguei uma tabela de integral para fazer as integrais, mas sai, tá? Mas dá o mesmo resultado, Q sobre 24 ε0. O outro, por simetria, é ridículo, né? Se você conseguir visualizar, né? Usa a lei de Gauss nesse caso, que é válida, né? Percebe? Ele não está pedindo o campo para você. Se ele tivesse pedindo o campo, alguma coisa, eu falei, bom, você não precisava, você sabe que é o campo de uma carga, né? Mas ele está pedindo o fluxo. E é integrar o fluxo, porque o campo está variando, percebe? Mas embaixo dessa areazinha aí rachurada, ele é um pouco menor. Lá mais para cima é um pouco maior. E ele está apontando em diferentes direções, né? Então você teria que projetar esse campo ao longo do eixo da direção normal superfície, que é a direção Y chapéu. Que é o que a gente fez, né? No final das contas, do jeito difícil. Mas se você consegue mostrar que você tem todas as 6 faces equivalentes, porque percebe a distância em cada face é equivalente às outras 23 desse cubinho. Todas as faces são equivalentes. Então o fluxo é idêntico em cada uma das faces.
com essa visualização. Isso não é fácil de visualizar, por isso que eu resolvi fazer, tá? Não é fácil de visualizar, mas visualiza, uma hora você chega lá. Bom, eu teria outros exercícios aqui, mas não sei se vale a pena fazer agora. Um, talvez, que é interessante, eu não vou fazer, só vou deixar indicado para vocês, é o 1.39. 1.39. Ele fala para você checar o teorema da divergência. Então ele vai lá te dar um vetor V, né? É bem interessante, de certa forma, né? O 1.39, ele pede para checar o teorema da divergência, que é exatamente o que a gente usou aí, né? O teorema de Gauss, mas genérico, né? Ele quer que você cheque isso, que VdA na superfície fechada é igual ao integral de divergente de V dvol, tá? No volume da mesma superfície. No volume, tá? E aí, bom, ele te dá o vetor, né? Acho que o vetor lá, eu vou só indicar aqui, ó, é R cosseno de θ na direção R, mais um R seno de θ na direção θ, mais um R seno de θ cosseno de φ na direção φ. Tá? Aí você faz o divergente desse vetor, acha lá quanto que deu. Aí você integra em coordenadas esféricas, tá legal, né? Tá em coordenadas esféricas, integra, pá, vai dar... Calculou para um... Bom, eu esqueci de dizer. Ele quer que você faça isso nesse volume. O volume tá dado, né? Eu não tinha falado isso para vocês. Aí não dá, né? Ele quer que você faça nesse volume, nessa calota, meia calota, né? XYZ, e ele quer que você faça no volume da meia calota, cujo a parte de baixo aqui, ó, tá no plano, né? A tampa aí da calota tá no plano XY. Tá no plano XY, Z igual a 0. E ele pede para você calcular. Então, para você calcular a parte do divergente, né? Você calcula o divergente e integra no volume. Qual o volume? O volume de uma meia esfera. Integra na meia esfera, né? Esfera de raio errão, né? Θ vai de 0, né? Θ vai de 0 a π sobre 2. A gente tinha conversado isso na aula passada num outro problema, né? Esse daqui é o ângulo θ. O ângulo φ vai de 0 a 2π, né? Calcula, vai dar, o resultado vai dar 5π, né? Então, o resultado, né? O resultado disso é igual a 5 terços de πr ao cubo. Esse é o resultado, né? Então, você faz para o lado direito do divergente. Depois, ele pede para você checar, né? O fluxo que tem que ser igual na superfície fechada para a meia calota. Então, na meia calota, né? No resultado da esquerda, desculpe, resultado da esquerda, vou fazer em vermelho, né? Puta, só porque é da esquerda ficou em vermelho, né? Sem ofensas. Então, na superfície da calota do VdA, como seria? Seria calcular só sobre a calotazinha aqui em cima, cuja normal é igual ao R chapéu, do V escalar R chapéu dA, né? E mais a tampinha do fundo,
cujo o N é na direção menos E, chapéu, percebe? A normal da superfície do fundo é na direção menos E, chapéu. Né? Então você vai ter uma integral 1 e uma integral 2. Da mesma coisa, do V escalar Z dA. Né? Só que agora é o dA que está na direção de menos E, chapéu. Né? Menos E, chapéu. Vou colocar um menos aqui até. Com o módulo dA. Aí você vai ter que fazer a conta. E aí que a coisa penduricalha um pouquinho. Por quê? Porque para o 2, para o 1 é fácil. Mas para o 2, o legal é você projetar, né, o seu vetor em coordenadas cartesianas. Então você tem que lembrar lá dos apêndices que que o R, chapéu, é seno de θ cosseno de φ na direção x, mais seno de θ, seno de φ na direção y, mais cosseno de θ na direção z. Se for R, chapéu, que é fácil. O θ, chapéu, é cosseno de θ, cosseno de φ na direção x, mais cosseno de θ, seno de φ, seno de φ na direção y, menos seno de θ na direção z. E o φ é igual a menos seno de φ na direção x, mais cosseno de φ na direção y. Então, ó, o que importa para você? Para você vai importar esse cara, que tem coisas na direção z, e esse cara que tem coisas na direção z. Então, você vai pegar o que tiver lá no seu vetor, pegar o R chapéu e substituir por esses termos, que só, na verdade, só o que está circulado com a caneta amarela, né? E aí você vai ver que vai sobrar alguma coisa para você, né? E o dA, no final das contas, né? E o dA, nessa área 2 aí, o dAzinho, é menos E, né? Chapéu, né? RdR dφ. Para integrar. Para um θ igual a π sobre 2, porque é lá que você está, né? Para esse θ, né? Você está com o θ lá embaixo, em π sobre 2. Aí você vai mudar o raio desde 0 até rão e você vai rodar o φ de 0 a 2π. Aí você vai cobrir essa área aqui, ó. Vai cobrir essa área toda que eu rachurei agora. Aí soma as duas integrais. A primeira integral é fácil, vai dar πr ao cubo. Segunda integral, depois que você fizer essas transformações, vai dar 2/3 de πr ao cubo. Soma dá 5/3 de πr ao cubo, como no outro caso. Óbvio, como deveria dar, né? E aí você verificou o seu teorema de Gauss, ou o seu teorema da divergência. Né? Isso daqui é mais um problema de tipo do capítulo 1, mas que envolve as coisas que a gente está interessado aqui, de campo elétrico, né? Poderia ser esse vetor poderia ser um fluxo de campo elétrico. Bom, daí tem outros, aqui tem um de cilindro para encontrar o campo elétrico, né? Exatamente num capacitor cilíndrico, mas esse eu acho que é facinho de vocês fazerem, não vou fazer aqui. Tem um que é interessante, que usa a função delta de Dirac, que é o 2.29, tá? 2.29, você vai escrever a equação do potencial e ele pede para você checar, usando a função delta de Dirac, que o laplaciano de V é realmente ρ menos ρ sobre ε0. Percebe que a gente usou no problema do diodo termiônico, que a gente iniciou nessa aula? Ele pede para você checar, ó, realmente a equação de Laplace, se eu tomar o potencial genérico como sendo V de R igual a 1 sobre 4πε0, integral de ρ sobre R estilizado de vol, né? Definição do potencial, aquela definição genérica do potencial. Será que se eu aplicar
na equação de Poisson vai realmente dar certo, né? E aí a gente consegue checar que dá certo, né? Que o Laplaciano da definição do potencial é realmente igual a ρ sobre ε0, menos ρ sobre ε0. Esse é um exercício interessante também. Beleza, pessoal, acho que a gente pode ficar por aqui e terminar a aula um pouco mais cedo hoje. Alguma dúvida? Algum comentário que vocês queiram fazer? Senão a gente, bom, encerra a aula aqui e vocês fazem dúvida fora da gravação. Tá bom? Próxima aula, então, prova das 7 às 11. Né? Na verdade, é uma prova para 2 horas e vocês têm mais umas 2 horas de lambuja, se vocês quiserem não perder a aula da professora Carola, para quem faz, e quem quiser fazer um pouco mais com calma, faz também. Quem tiver dificuldade para estar presente, né, para começar a prova às 7 horas, também tem um tempo maior aí. É isso aí, pessoal.